Vamos iniciar o nosso exemplo aqui, o exemplo 5, o exemplo de secagem. Secagem em um secador batelada. Ele está secando placas de torta de filtração com densidade bulk bone dry de 1.600 kg por metro cúbico. São submetidas a uma secagem no secador de bandeja batelado. Então já desenhei aqui o esquema do secador de bandeja. Nós temos aqui a bandeja posicionada no fundo do secador com as placas de torta de filtração dentro da minha bandeja, né? E o ar de secagem entrando aqui, realizando o processo de secagem. Então fala aqui que submetidos no secador de bandeja batelada de 0,2 metros de altura, o diâmetro, então, a dimensão de altura tem 20 centímetros, deve-se reduzir a umidade livre inicial das placas de 110. Note que ele falou umidade livre, então já é a umidade que a gente utiliza, né? Se fosse dada em umidade total, a gente teria que encontrar a umidade de equilíbrio para poder trabalhar aqui com a umidade livre. De 110 a 5% em base seca, obviamente, porque acima de 100% quem consegue atingir é apenas o teor de umidade em base seca. As bandejas têm 1 metro de comprimento, vamos supor então que ela encaixa certinho no equipamento. Então, logo, o secador também tem 1 metro de comprimento e 0,3 metros de largura e 0,03 metros de altura. Então, ela tem aqui uma altura de 3 centímetros. A secagem ocorre apenas no lado superior da bandeja. Então, o ar de secagem ele entra aqui e seca o sólido aqui pela parte superior da bandeja. A 1 atm, 150 graus Celsius de bulbo seco e 60 graus Celsius de bulbo úmido, com escoamento paralelo à bandeja. Vai secar apenas na parte de cima, com escoamento forçado em fluxo paralelo. A velocidade do ar nas bandejas é de 3,5 metros por segundo e os dados experimentais indicam que a umidade crítica desse material, ou seja, dessa torta de filtração, é de 70%, com uma taxa de secagem no período decrescente do tipo linear passando pela origem. Eu aproveitei e já fiz o desenho aqui para a gente agilizar. E aí já escrevi também o gráfico mais ou menos do que o processo seria então. Ele quer secar de 110 a 5%, sendo que ele constatou experimentalmente em experimentos anteriores que 70% é a umidade crítica, ou seja, termina o período de taxa constante e inicia um período de taxa que nesse caso ele observou que é um período de taxa decrescente linear. Então ele quer secar de 110 a 5%, logo ele vai ter um período de taxa constante de 110 a 70 e um período de taxa decrescente de 70 a 5%. Sendo assim, ele pede determinar o tempo de secagem no período de taxa constante e determinar o tempo de secagem do período de taxa decrescente. Ele quer o tempo de secagem de 110 a 70%, depois o tempo de secagem de 70 até 5%. Certo? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para os dados. Ele me deu uma densidade em base seca, por isso que tem escrito esse bone dry. Significa dizer que é 1.600 kg de sólido seco por metro cúbico, certo? Então na hora, talvez a gente vai ter que converter aqui volume para massa. É interessante que a gente já obtenha essa massa em base seca, porque é o que a gente utiliza nas equações, certo? Mas normalmente em laboratório a gente não obtém essa densidade em base seca, a gente obtém ela em base úmida, né? A gente divide simplesmente a massa do material pelo volume que ele ocupa, então não tem problema. Se fosse nesse caso aqui, se fosse em base úmida, não fosse bone dry, essa densidade a gente simplesmente no final converteria a massa que a gente fosse achar de base úmida para base seca, a gente já aprendeu isso na disciplina. Os teores de umidade estão todos em umidade livre, ok, posso usar. Estão em base seca, ok, posso usar. Temperatura, velocidade e umidade crítica também. Beleza, vamos começar o exercício. Na letra A, ele pede qual que é o tempo de secagem no período de taxa constante. E aí a gente viu na disciplina que a equação é MSARC. Nesse caso aqui vai ser de XC, de X1 até XC, certo? Então eu vou chamar aqui de X1, aqui de X2 e aqui de XC, certo? Então eu vou secar de X1 a XC no período de taxa constante. O que nós não temos aqui nessa equação? X1 e XC foi dado.
A área disponível para transferência de calor e massa, nesse caso aqui, vai ser o quê? A área da parte superior da bandeja. Beleza, isso a gente tem condição de saber. Massa de sólido, não temos, mas foi dado que a dimensão da bandeja, logo eu consigo determinar com essa dimensão o volume de sólidos. Se eu multiplicar pela densidade, eu obtenho a massa de sólidos. Beleza. Falta calcular a taxa no período de taxa constante. Essa taxa, o RC, eu não tenho. Se fosse dado dados experimentais para mim, eu conseguiria saber, olhando num gráfico, olhando num conjunto de dados, qual que é essa taxa no período de taxa constante. Mas eu não tenho. Quando eu não tenho, a gente tem duas opções. Ou a gente utiliza de dados anteriores, dados experimentais, para determinar esse RC, né? Vamos supor que nesse mesmo processo ele tinha feito uma outra secagem com outra massa de material, entre outras variações. Eu poderia aproveitar esses dados experimentais, desde que a velocidade do ar e a temperatura seja constante, eu poderia trazer para calcular o RC para esse problema em questão, mas não foi dado nenhum dado experimental previamente realizado, simplesmente ele sabe aqui, né, a umidade crítica somente. Então nos resta utilizar as correlações que a gente viu na disciplina. As correlações que nós temos, né, nós temos aqui que a taxa nada mais é do que a quantidade de água evaporada pela área. Logo, pela lei de resfriamento de Newton, a gente pode utilizar essa equação aqui, certo? Que leva em consideração o coeficiente convectivo de transferência de calor, a temperatura menos a temperatura da superfície do sólido, que a gente viu que se comporta como um bulbo úmido, e o lambda calculado na temperatura da superfície do sólido, que também é calculado igual ao lambda à temperatura de bulbo úmido. O que nós não temos? Esse HY, nós podemos recorrer a correlações. De todas aquelas correlações que a gente tem na disciplina, nós podemos utilizar aquela correlação para fluxo paralelo por convecção forçada, que é essa que leva em consideração o Nusselt, a área, o Reynolds, o Prandtl e o número de Gushov. Então, essa daqui é a mais indicada para o nosso processo. É um escoamento em fluxo paralelo, convecção forçada, para Reynolds de 200 a 70 mil. Possivelmente o nosso caso vai estar inserido aí. Então, nós vamos utilizar essa equação. Vamos lá por partes. Vamos primeiro especificar. Todo mundo sabe aqui que Reynolds é ρV, nesse caso aqui, L sobre μ. O número de Prandtl, Cp μ sobre K. O número de Gushov, T menos TW sobre T. E o número de Nusselt, HY sobre K. Então nós temos aqui um número adimensional que a gente consegue determinar o HY em função de outros adimensionais. Lembrando que o valor de M ele varia conforme o número de Reynolds, o valor de A também varia conforme o número de Reynolds, tem a tabelinha lá dos valores desses parâmetros. Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar a dimensão característica. Temos ela duas vezes aqui, ó. Esse L é a dimensão característica. Se fosse uma tubulação, seria o próprio diâmetro da tubulação. Nesse caso aqui, nós estamos calculando as propriedades para o ar de secagem. Então, aonde que o ar de secagem está escoando aqui nesse sistema? Ele está escoando nessa região entre o topo do secador e o topo da bandeja. O ar só está escoando nesse local aqui, certo? Então, a dimensão característica para esse sistema seria essa parte aqui do meu secador, que é a área da seção transversal ao escoamento desse ar de secagem. Mas aqui não é um cilindro. Se fosse cilindro, seria o próprio diâmetro aqui dessa região. Então, quando não é cilíndrico, o que a gente faz?
a gente utiliza o conceito de diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico, ele nos dá um diâmetro de algo que não é circular e que a gente pode, né, considerar que ele é circular pelo fato de a gente estar calculando esse diâmetro de acordo com a área e o perímetro. Então, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área sobre o perímetro. Que área é essa? Essa área vai ser a área da seção transversal ao escoamento, que vai ser, vamos colocar aqui, 4 vezes a área vai ser 0,3 de largura, vezes a altura. Só que a altura vai ser 0,2 menos essa região que está a bandeja. O ar não atravessa a parede da bandeja, o ar passa somente na parte superior da bandeja. Então vai ser 0,2 menos 0,03. Perímetro. Perímetro seria, então, 2 vezes 0,3 mais 2 vezes 0,2 menos 0,03. Então fica assim. Esse resultado vai dar 0,217 metros. Então esse aqui é o nosso L. Beleza. O que mais que a gente não tem? Um monte de parâmetro, né? Parâmetros de densidade, viscosidade, condutividade. Lembrando que isso aqui tudo é do ar, tá? Todos esses parâmetros são relativos ao ar. Nós podemos pegar, por exemplo, nós temos o apêndice do McCabe, que tem todas essas propriedades para o ar. Por exemplo, eu vou pausar o vídeo aqui, vou botar as propriedades, depois eu volto explicando para o vídeo não ficar muito longo. Coloquei aqui as propriedades, pessoal. Olha aqui, nós temos aqui o CP do ar, a gente está acostumado a encontrar ele no apêndice 15. Lembrando que essas propriedades do ar é do ar na entrada, né? Nós estamos calculando aqui todas as propriedades do ar de secagem. Então, o CP vai ser a temperatura de entrada, deu 0,245. Já converti aqui para as unidades SI. O lambda também vai ser com base na temperatura do ar, mas vai ser na temperatura de bulbo úmido, certo? Então, nós vimos que a temperatura de bulbo úmido é 140 Fahrenheit. A viscosidade também é a temperatura de bulbo seco do ar de entrada, deu 0,023 centipoase, dada pelo apêndice 8. E a condutividade, eu tive que fazer uma extrapolação, porque as tabelas não nos permitiam calcular a condutividade térmica do ar a 302, mas pela extrapolação no apêndice 12 a gente obteve uma condutividade de 0,0206 BTU. Ok? Beleza. Então nós temos agora as condições para determinar alguns parâmetros. Mas aqui ainda faltou um parâmetro que a gente não encontrou, que é a densidade. Ele pede para a gente a densidade do ar. Mas nós vimos na nossa disciplina que a densidade de um ar úmido não é calculada por tabelas. Na verdade, a densidade de um ar úmido é calculada por seu volume úmido, né? Sendo que a densidade do ar é 1 sobre o volume úmido, que leva em consideração o volume e a massa do ar mais seu conteúdo de umidade. Então, aqui o meu volume úmido, eu calculando, eu vou utilizar aquela fórmula padrão, tá a 1 atm, né? Vamos supor, processo de secagem, mas ele falou aí no enunciado que está a 1 atm, então eu vou utilizar aquela fórmula padrão nossa. 150 graus de entrada mais 273,15 para transformar essa temperatura em graus Celsius, em graus Fahrenheit, e 28,89 mais a umidade sob 18,02. Essa umidade aqui seria a umidade na entrada. Nós ainda não temos essa umidade na entrada, mas facilmente pela carta psicométrica a gente consegue encontrar essa umidade na entrada. Se a gente pegar a carta, né, a gente está com uma temperatura de bulbo seco de 150 graus Celsius
ou 302 Fahrenheit, e a temperatura de bulbo úmido de 60 graus Celsius, com base nessas duas informações, eu facilmente pego a carta psicométrica, olho qual que é a minha umidade absoluta, né? Vou pedir para vocês olharem na carta psicométrica de vocês, 302 e 140, vai dar uma umidade absoluta de 0,097. Então, esse valor aqui eu posso jogar no meu cálculo do meu volume úmido. Então, meu volume úmido vai dar 1,388 metro cúbico por quilograma. Logo, a densidade do ar, que é 1 sobre volume úmido, vai ser igual a 0,72 quilograma por metro cúbico. Certo? Beleza. Falta... Bom, temos tudo. Podemos calcular os adimensionais. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui o número de Nusselt. É HY vezes L vezes K. O L a gente viu que é 0,217 e a condutividade 0,356. O número de Reynolds vai ser a densidade vezes a velocidade, que é de 3,5 metros por segundo, a dimensão característica dividida pela viscosidade, que deu 0,023 centipoase. Isso aqui, calculando, vai dar um Reynolds de 23.775. Escoamento turbulento, né? Porque está escoando acima, com Reynolds acima de 2.300. E pela tabela lá dessa correlação, como o Reynolds é de 23.000, ele está entre 6.000 e 70.000. Logo, o meu A vai valer 0,202 e o meu M vai valer 0,73. Ok? Então, com base no Reynolds, eu consegui descobrir qual dos dois valores de A e M que eu iria utilizar nesse problema. O número de Gushoff vai ser a temperatura de bulbo seco menos a de bulbo úmido sobre a de bulbo seco. Isso vai dar um valor de 0,6. O número de Prandtl nós calculamos o CP, mas na hora de converter nós tivemos que colocar ele aqui em joule por quilograma, tá? Não é quilojoule. Aí eu multipliquei por 10 a terceira o valor do CP. O valor de Prandtl deu 0,6629. Beleza. Então, nós já calculamos, né, já definimos o valor de M, porque o número de Reynolds ficou entre 6.000 e 70.000, certo? Por isso que escolhemos esses valores. Podemos jogar na fórmula, né? Vamos resgatar a fórmula, só para a gente lembrar aqui. É essa fórmula. Opa, desculpa. Ainda não. Ainda não vamos usar essa fórmula. A gente está calculando o HY. A fórmula do HY é aquela da correlação. Nusselt é igual a A vezes Reynolds a M, Prandtl a 0,33 e Gushoff a 0,175. Então vamos lá. O número de Nusselt, HY, é igual ao A, que é 0,202, vezes o número de Reynolds, que para a gente deu 23.775, elevado a M, que é 0,73, vezes
O número de Prandtl, 0,6629 elevado a 0,33. E o número de Gushov, 0,6 elevado a 0,175. Fazendo essa conta, o HY nosso vai dar 41,42 watt por metro graus Celsius. Então esse é o nosso HY. Agora sim, nós podemos calcular o RC. Eu vou multiplicar aqui por 10 a terceira, porque esse valor é o valor de lambda em kJ por quilograma. Tá? Para cortar tudo certinho, eu vou arredondar, eu vou multiplicar por 10 a terceira. Então o RC meu aqui deu 1,58 vezes 10 a menos 3 quilograma metro quadrado segundo, ou vamos converter isso aqui para hora, por exemplo, 5,689 quilograma metro quadrado hora. Ou seja, eu seco 5,689 kg de água por metro cúbico de área, por metro quadrado de área disponível por hora de secagem, certo? Então esse valor de RC nos responde bastante coisa do processo. Então, nós podemos jogar na equação do tempo, né? Lembrando que é menos ms sobre a RC xc menos x1. Não temos a área, mas e também não temos aqui o cálculo da massa. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos calcular essa massa. O que é a massa de sólido? A massa de sólido nós podemos pegar, por exemplo, como sendo o volume ocupado por esse sólido vezes a densidade do sólido, né? Então o que a gente faz? A massa do sólido vai ser a área da bandeja, o volume da bandeja, que vai ser 0,03 vezes 0,3 vezes 1 metro, certo? E esse é o volume da bandeja. Isso aqui é a área vezes a densidade. Nesse caso aqui foi dado a densidade para a gente, bone e dry. Então vai ser 1.600. Vou colocar até as unidades para a gente... Isso aqui vai ser dado em metro cúbico vezes 1.600 kg de sólido seco por metro cúbico. Corta. Nós temos aqui 14,4 kg de sólido seco. Se a densidade não fosse dada para mim em bone dry, a diferença era que aqui seria um valor de quilograma de sólido úmido por metro cúbico, e no final você teria uma massa de sólido em base úmida. E você bastava utilizar as fórmulas de conversão para converter essa massa de base úmida para base seca, porque a gente necessariamente nós temos que utilizar a massa em base seca para jogar nessas equações, certo? Então aqui nós temos menos 14,4, acabamos de calcular. A área, essa área aqui, pessoal, não confundam, vai ser a área disponível para transferência de calor e massa da minha bandeja, que vai ser 0,3 vezes 1 metro de comprimento. É essa área superficial que está transferindo massa. Se tivesse transferindo massa dos dois lados da bandeja, seria 2 vezes a área superficial, porque teria uma secagem dos dois lados. Nesse caso, é apenas a área superior que está secando. A bandeja não é perfurada. Vezes a taxa que a gente encontrou e a diferença de umidade. Isso vai dar para a gente um tempo no período de taxa constante de 3,37 horas de secagem. Certo? Então respondemos a letra A. Vamos partir para a letra B.
Na letra D, ele pede para a gente calcular no período de taxa decrescente. Nesse período de taxa decrescente, ele fala para a gente que é decrescente linear. E nós vimos que para períodos de taxa decrescente linear, nós temos fórmulas para cálculo da taxa decrescente linear para sólidos não porosos ou pouco porosos e a taxa do período de taxa decrescente linear para materiais porosos. Não foi dada nenhuma informação dessa torta de filtração. Possivelmente, né, se é uma torta de filtração, é um material poroso, certo? Mas mesmo que se você não soubesse disso, você poderia analisar. No problema em si, a gente não teve nenhum dado para a gente de difusividade. Então, obviamente, não é para utilizar as equações para sólidos não porosos. Então, a equação para período de taxa decrescente linear para sólidos porosos é essa daqui. Lembrando que agora nós estamos fazendo uma secagem do ponto crítico até o ponto x2, por isso que é ln de x2 sobre xc. E nós temos todas essas informações, calculamos no problema anterior. Ainda são os mesmos 14,4 quilos, a área vai ser a mesma, né? A taxa de secagem também vai ser a mesma no período constante, tá? Isso aqui é a taxa no período constante ainda. A umidade no ponto crítico, 0,7, ln de razão de umidade. Beleza? Nesse caso aqui, vai dar 15 horas e 58. Então, olha a diferença. No primeiro caso, nós secamos de 110 a 70, gastou 3 horas de secagem. Olha o tanto que o período de taxa decrescente ele é agarrado. Nós secamos, né, de 70% até 5%, gastamos 16 horas. Né? Então, a gente gasta um tempo muito maior no período de taxa decrescente, porque a taxa ela vai decrescendo de acordo que vai realizando a secagem. Se, por exemplo, quisesse calcular o tempo total, seria a soma do tempo no período constante mais o tempo no período decrescente. Né? Não pediu no exercício, mas se pedisse o tempo total de secagem para sair de 110 e chegar em 5%, nós estaríamos calculando a soma dos dois períodos de taxa de secagem. Vai dar 18,95 horas, aproximadamente 19 horas de secagem para reduzir de 110 a 5%.